na carta aos Hebreus, no livro aos Hebreus, no capítulo 8. Bendito é o Senhor Jesus para todos sempre. Capítulo 8 de Hebreus. Hoje nós estaremos falando sobre a bênção de ser filho do reino, a provisão sem fim, o privilégio maravilhoso do que é viver o reino de Deus. Diz assim, capítulo 8 de Hebreus, vai estar aí na tela, se você puder ler, acompanhar, acompanhe, versículo 1 em diante. Diz assim: o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado, quando estava a construir o tabernáculo: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está firmada em melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria dado lugar para a segunda. Mas Deus, repreendendo-os, diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será a segunda aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Amém. Se puder fechar os olhinhos uma vez mais, por bondade. Paizinho querido, mais uma vez me debruço sobre a tua palavra, com temor de ti, temor do teu Espírito, com temor mediante aquilo que tem a nos ensinar, mas com uma fome de aprender, Senhor. E bem sei que, como eu, tem muita gente aqui nesta igreja esta noite, ávido por entender a tua palavra, por conhecer o teor do teu reino e entender as vicissitudes e as bênçãos que vêm diretamente de ti, mediante a cruz de seu Filho Jesus o Cristo. Eu te louvo por todos que estão aqui. E à medida que a tua palavra for sendo falada, que o teu Espírito, Senhor, amado Espírito Santo, tenha liberdade em nos ensinar. Pois é isso que Jesus, seu Filho, disse, Senhor, que ele nos ensinaria toda a verdade, pois testificaria de ti. E é somente de ti que queremos assim falar. E aprendamos, portanto, segundo o teu querer. E enquanto estiver a falar, o Senhor nos ensine, mas também nos cure. Derrame sobre nós os seus milagres. As pessoas que chegaram aqui enfermas esta noite, seja qual for a enfermidade, que em o nome de Jesus o Cristo, essas enfermidades possam respeitar o seu nome, Senhor, e deixar esses corpos agora. Que no nome de Jesus as dores deem lugar à saúde.
Que no nome de Jesus o cansaço dê lugar a um renovo, ao ânimo, para que o teu nome seja glorificado por estas vidas e nestas vidas. Peço, Senhor, aquece os nossos corações, envia-nos o teu calor e o teu fogo uma vez mais, para que como igreja possamos não só aprender a tua palavra, mas possamos nos tornar como luzes vivas diante de um mundo de trevas. Assim eu peço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos trabalhando e vivendo o reino de Deus há muito tempo, tentando nos compreender, à luz da palavra de Deus, cada detalhe dos seus ensinos. E não só aprendendo esses detalhes, mas tentando torná-los práticos e avivá-los em nossa vida diária. Isso justamente para que não só tenhamos uma teoria do que é o reino de Deus, mas que consigamos torná-lo prático no dia a dia e fazer dele, de fato e verdade, a mensagem de nossas vidas, mesmo que não tenhamos que falar dessa mensagem. Que apenas o jeito de viver já seja a nossa pregação. Que apenas pelo nosso jeito de andar e de conviver com as pessoas, sejamos já testemunhas de uma nova vida e que esses entendam aquilo que estamos vivendo no Senhor. E hoje o Espírito Santo nos leva, nesta 29ª lição de entendimento sobre o reino de Deus, compreender qual é o contexto da bênção, da provisão diária, da provisão divina, que é uma das coisas que deixa as pessoas totalmente desarticuladas e sem paz. Estamos dentro do quesito a paz do reino. E existem tantas coisas que nos tiram a paz. E dentre elas, é uma das mais gritantes, é a preocupação diária com a provisão. É a preocupação diária com a nossa vida financeira, com o que faremos ou com o que teremos para suprir as nossas necessidades. Quase que de modo geral, queridos, todos daqueles que convivem nesse mundo, em algum momento da vida, têm preocupação com a sua vida financeira. E por que não dizer que a grande maioria vive em momentos apertados, preocupantes, angustiantes, e em alguns momentos essas angústias nos roubam a certeza de que teremos a provisão do eterno. Vivemos sempre quase que numa corda bamba, numa preocupação constante. Temos hoje, às vezes não temos amanhã. Vivemos hoje de um modo abundante, amanhã não sabemos se viveremos da mesma forma. E por isso exige de nós um contexto de uma fé vibrante, pujante, que é a fé do reino. A fé que nos garante viver abundantemente, tanto quanto tendo, tanto quanto não tendo. E viver abundantemente não é significado de ter recursos de sobra, mas é significado de viver bem com o recurso que tem na mão ou que não tenha, por conseguinte. É sempre o fato de estar em Deus, e o estar em Deus é que provoca essa paz. Mas, de certa forma, precisamos compreender a palavra para que dela possamos trazer as bênçãos do divino. Já vos disse várias vezes de que no reino de Deus não existe problemas financeiros. Você nunca vai ver Deus preocupado com as contas do reino dos céus. Nunca. Você nunca vai vê-lo tentando fazer empréstimos do BNDES para construir estradas ou pavimentar as rodovias espirituais. Nem tampouco você vai conseguir ver Deus com os olhos caídos ou a cabeça baixada ou os cabelos ficando brancos, simplesmente pelo fato preocupante de não saber como vai ser o dia de amanhã. Ao contrário, você não vai ver Jesus, durante toda a sua trajetória que viveu ensinando seus discípulos, tendo as preocupações visíveis que nós temos nos dias de hoje. Em momento algum. Você não vai ver ele preocupado com as curas, nem tampouco com as provisões, embora ele mesmo afirma que naqueles dias ele não tinha uma casa para dormir e nem tampouco um travesseiro para reclinar a cabeça, no sentido de quem queria informar que as provisões das quais nos preocupam não era a preocupação diária dele. Você não vai vê-lo preocupado em todo esse tempo, ajuntando tesouros na perspectiva de que se faltar amanhã ele tem alguma coisa garantida. Ao contrário. Porque o que Jesus vivia era a essência do reino de Deus e sabedor de que o reino é provedor de todas as coisas. É por isso que você não vê Jesus admirado quando um milagre acontecia. Você não vê ele abrindo os olhos assim, extasiado e dizendo, nossa, Deus fez isso agora. Em momento algum você vai ver Jesus conversando com os discípulos, dizendo, cara, não imaginava que ele iria curar os olhos desse cego como ele curou. Você não vê Jesus demonstrando êxtase ao limpar um leproso ele ficar são como antes era. Ao contrário, nem tampouco você vê Jesus
com euforia por fazer com que o filho daquela viúva da pequena cidade de Naim ressuscitasse. Você não vê também ele eufórico porque a água foi transformada em vinho lá em Caná da Galileia. Muito menos você vê ele com um extenso júbilo por ter pegado 5 pães e 2 peixes e ter alimentado 25.000 pessoas. Em momento algum você vê Jesus aplaudindo a si mesmo ou trazendo o holofote para si simplesmente pelo fato de uma provisão, seja de um milagre ou seja de uma bênção financeira na vida de quem quer que seja, ainda que seja apenas uma moeda, como aquela que valia um bom dinheiro, da qual Pedro encontrou na boca do peixe, uma vez que Jesus disse: lança o teu anzol e o primeiro peixe que grudar no teu anzol, ele vai estar engasgado com a moeda que vai dar para pagar o imposto meu e o teu por todo o ano. Imagina o valor daquela moeda. Logo, você não vê Jesus preocupado com essas coisas. Por quê? Porque a dependência que ele tinha do reino de Deus era tão intensa, e essa dependência provia a Jesus a certeza de que o Pai não lhe deixaria na mão e não faltaria nada na sua vida enquanto ele vivesse nessa dependência. O reino é provedor de tudo. O que precisamos é compreender essa provisão, é compreender esse reino e tirar essa preocupação de dentro do nosso coração. Isso é um fato que se torna um fardo na nossa vida diária. Portanto, vamos tentar conviver com a palavra de Deus e entender algumas coisas da bênção diária de ser filho do reino, de uma provisão sem fim. Para isso, vos li esse texto onde fala dessa nova aliança. E por que vos trouxe novamente o assunto de uma nova aliança? E justamente por ser Jesus o mediador de uma nova aliança, tentando vos fazer valer e saber de que a aliança é o extremo da importância. Porque se não compreendermos o significado da aliança e se não estivermos aliançados com Jesus, de modo nenhum poderemos receber os benefícios do reino. De modo algum poderemos viver os benefícios dessa provisão. A aliança nos garante todos os benefícios da graça. E graça nada mais é do que favor imerecido. E só podemos receber os benefícios dessa graça se crermos nessa aliança na qual Jesus é o progenitor e aquele que estabelece uma aliança conosco. Portanto, ao longo de toda a Bíblia, você vai ter várias alianças importantes. Deus faz uma aliança, por exemplo, com Adão, o Adão quebra. Ele faz depois uma aliança com Abel, faz uma aliança com Noé, faz uma aliança com Abraão, faz uma aliança com Moisés, faz uma aliança com Judá, faz uma aliança com muitos outros profetas que passaram até os dias de Jesus, onde uma nova aliança é estabelecida. Mas dentre todas as alianças que você vê, pelo menos 7 delas ao longo do Antigo Testamento, nós vamos nos deparar com 2 das mais importantes, das quais se distinguem todas as outras, das quais dessas descendem todas as outras, a saber, a aliança mosaica e a aliança com Cristo. A aliança da lei e a aliança da graça. Em todo o tempo nós vamos nos deparar com esses 2 pesos, essas 2 verdades. E quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ter que se enquadrar na aliança mosaica, na aliança da lei, onde tudo que está no Antigo Testamento é estabelecido dentro dessa lei, dentro dessa aliança que Deus fez com Moisés ao tirar o povo do Egito com um braço forte, como ele mesmo afirma aqui. E, portanto, desde Gênesis até Malaquias, está em vigor, está debaixo da lei todo aquele que por ela viver. E para a gente compreender o que essa lei nos propõe, ele fez um resumão no livro de Deuteronômio, e eu quero te levar lá para você compreender isso. Venha comigo por bondade, Deuteronômio capítulo 28. Eu vou te convidar a ler pelo menos 3 versículos iniciais, aí na sua própria Bíblia, e você poderá compreender essa grandeza de coisas que Deus tem a nos oferecer. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 ao 3. Olha o que diz a lei, e essa lei, obviamente, é uma repetição de todo o conteúdo que Deus dá nos 5 primeiros livros, a saber, o Pentateuco, e Moisés aqui traduz de um modo resumido ao coração das pessoas como eles deveriam viver para receber provisão sem fim, para serem abençoados dentro dos ditames do reino de Deus. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Outras versões diz, e te alcançarão. Perceba
que o início dessas palavras tão belas, desse capítulo 28, nos anima a querer continuar lendo, nos reforça a querer cada uma dessas palavras na nossa vida. E você há de convir comigo que são palavras boas, não é verdade? Segue, por exemplo, os versículos seguintes. O versículo 3 diz: bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do seu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das suas ovelhas. E ele segue: bendito o teu cesto, a tua amassadeira, tudo aqui. Deus estabelece um princípio abençoador para todo aquele que nele crer e obedecer. Até que chega nesse ponto da palavra, onde ele diz que coloca as pessoas que assim o fizerem por cabeça e não por cauda, que teriam para emprestar e não tomar emprestado. Ele aponta aqui uma largura, uma profundidade, uma altura de bênçãos incontáveis. Se a gente pudesse analisar cada um desses 14 versículos que nos propõem ser abençoado, ficaríamos estarrecidos de tão grandes são essas bênçãos. E aí nos pergunta ao mesmo tempo por que é que nem sempre essas bênçãos acontecem na nossa vida. Perceba de maneira imediata que esta aqui é a primeira aliança. É a aliança de Deus com Moisés, é a aliança da lei. E a aliança da lei é estabelecida sobre esse princípio básico do versículo 1. Se atentamente obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Então diga para quem está ao seu lado: se você tiver o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então todas essas bênçãos que estão aqui virão sobre ti e te alcançarão. Não é um privilégio? Uau, isso é um privilégio maravilhoso, ser muito abençoador. E quem é que não gosta desse texto, não é verdade? Quem é que não gosta desse capítulo? Quem é que não ama essa palavra? Mas eu quero que você recorde que essa é a palavra da lei, que é estabelecida por Deus mediante Moisés e toda Israel, como lei básica para todo aquele que quiser andar com Deus e viver os benefícios do reino, viver por essa lei. Era para Israel ensinar o mundo essa lei, para obedecer essa lei, para receber os benefícios. Então, os benefícios expostos em Deuteronômio 28, 1 ao 14, estão na condicional: se obedecer, recebe. Se não obedecer, dos versículos 15 ao final do capítulo, você vai ter as maldições. Isso é dramático, porque logo no versículo 1, o estabelecimento da lei diz: se prontamente obedecerdes, quanto? Todos os seus mandamentos, estatutos e juízos. Diga para quem está ao seu lado: obedecer todos. Mas agora, vem comigo, por favor, em Tiago, no capítulo 2 de Tiago, lá no Novo Testamento, logo depois do escritor aos Hebreus. E por bondade, o versículo 10. Tiago 2,10. E olha o que Tiago libera de palavra confrontadora para nós. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. O que Tiago está dizendo? Que se eu quero viver pela aliança da lei, da qual Moisés diz em Deuteronômio 28, eu devo obedecer todos os mandamentos da lei, que são 613 ao todo. E Tiago diz que se eu quiser as bênçãos decorrentes de Deuteronômio 28, eu não posso falhar em nenhum dos 613. Se eu guardar 612 e meio, mas faltar meio para 613, eu errei em todos. Então olha para quem está ao seu lado e diga: lascou, porque se ninguém consegue essas bênçãos para si. Não é verdade? Porque se a gente não é capaz de guardar todas essas leis, logo não somos capazes de receber o benefício dessa aliança. E ninguém foi capaz de receber o benefício dessa aliança.
Ninguém foi capaz de obedecer pontualmente cada uma das leis. Nenhum homem foi capaz de ser justo o suficiente a ponto de guardar todos os preceitos mosaicos. Então, nenhum homem conseguiu vivenciar e receber todos os benefícios do reino. Por quê? Porque a condicional o impedia. É a lei de Moisés. E não poucas pessoas ainda vivem nos mesmos ditames da lei de Moisés em nossos dias. E eu vou tentar te mostrar isso à luz da palavra. Essa é a primeira aliança. Mas aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 8, que lemos, diz que a primeira aliança não foi perfeita, pois ela não conseguiu conduzir o homem à total obediência. Ela trouxe à luz o pecado, mas não apresentou solução ao pecado. Ela mostrou o pecado do homem e mostrou que ele é pecador. E o homem, para se justificar, tinha que ir obedecendo à lei, fazendo sacrifícios de animais contínuo, mas ele sempre voltava a pecar. Então é por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 8 e 9, ele apresenta o mediador de uma nova aliança, a saber, alguém que cria uma nova aliança perfeita, da qual o homem é capaz de absorvê-la. Então, para você memorizar, repita comigo: nenhum homem foi capaz de absorver, guardar a antiga aliança e, consequentemente, receber dos seus benefícios. Nenhum homem. Olha comigo, por bondade, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. Esse versículo diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei e todos os seus benefícios mediante a obediência veio por meio de Moisés, e o homem não foi capaz de fazer. Mas a graça e a verdade que nos faz conhecer quem nós somos, e a graça que é um favor imerecido, veio por meio de Jesus o Cristo. Logo, quando você fala de Jesus, você fala da graça. Logo, quando você fala da graça, você fala da verdade. Logo, quando você fala da verdade, você fala de Jesus. Logo, os três são um só. Jesus é a graça e a verdade. E ele trouxe, portanto, a nós o conhecimento de como alcançar todo o benefício do reino. E esse benefício nos é mostrado pelo apóstolo Paulo. Vem comigo, por bondade, aos Gálatas, capítulo 3. Como eu amo esse texto. Versículo 14. Aliás, versículo 13. E o 14, depois nós vamos no verso 23. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Deixe-me explicar isso aqui a você, para você entender o versículo 23 em diante. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé e não pelas suas obras. Vocês se lembram disso? Escreve Paulo aos Romanos no capítulo 4 e os versículos 15 ao 17. Ele foi justificado pela fé, pelo que creu, que Deus era capaz de fazer o impossível em sua própria vida. A fé que Abraão tinha o justificou. Logo, ele não está de maneira nenhuma enquadrado no contexto da lei, porque a lei diz, segundo Deuteronômio 28:1, é se atentamente eu obedecer, é portanto os méritos meus, é o meu esforço, é a minha capacidade, é a minha peripécia, são o meu altruísmo, é aquilo que eu consigo fazer, e não aquilo que eu consigo crer, é o que eu faço que me justifica pela lei.
Mas Moisés não foi justificado, aliás, Abraão não foi justificado por o que ele fazia, ele foi justificado pelo que ele creu. Isso é antes da lei. Mas os filhos de Israel, evidentemente filhos de Abraão, não conseguiram andar na fé de Abraão. Então veio a lei. Porque eles acreditavam que poderiam fazer justiça pela própria capacidade. Então veio a lei para que eles pudessem cumprir a sua justiça pela lei. E a lei vindo, ela estabelece o princípio para que todo homem que queira andar com Deus, ande pela lei. Mas a lei não foi possível justificar ninguém. Então ela encerrou todo homem debaixo de maldição. Por quê? Porque são 613 códigos. E a lei diz guarde todos. Mas não conseguiu guardar todos. Logo Deuteronômio 28:15 começa uma lista de maldição. Então todos estão amaldiçoados. Debaixo da lei, guardando a lei, não conseguindo guardar todos, recebe a maldição. E vem Jesus, estabelece um pacto e diz: eu vou pegar essa maldição, vou cravá-la no Calvário, e todo aquele que crê em mim, como creu o pai Abraão, vai passar a sair de debaixo da lei e vai entrar debaixo da graça, que é por meio da fé. Que lindo! É por isso que, se você voltar um pouquinho no versículo 9 do mesmo capítulo 3, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ele está dizendo assim: estávamos encerrados debaixo da lei, e a gente poderia conseguir os benefícios de Deus se fizéssemos cumprir a lei. Não cumprimos, então estávamos encerrados debaixo de maldição. Mas Abraão não estava debaixo da lei, porque ele é antes da lei. E ele foi justificado pela fé. Então o que faz Cristo agora? Ele resgata a fé de Abraão e estabelece esse princípio de graça para que alcancemos essa fé pela graça que ele nos concede. Nos dá a oportunidade, portanto, de receber as bênçãos que Abraão tinha e que Moisés profetizou, não mais sob o prisma da obediência da lei, mas a obediência a Cristo pela fé. Não mais sujeito às leis do Antigo Testamento, mas agora sujeitos à obediência da lei do Cristo. Isso é maravilhoso. Se não percebam, vem comigo aos Romanos, por favor. Você está anotando esses textos para você depois estudar em casa? Anote aí na sua cabecinha, grava aí no seu coração. Aos Romanos, capítulo 5. Vem comigo, por favor. Verso 19. Diz assim: pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O que o texto está dizendo? Que pela desobediência de Abraão, aliás, de Adão, todos se tornaram desobedientes. Pela desobediência do patriarca Adão, todos pecaram e todos estavam sujeitos à desobediência mediante a maldição do pecado. Mas ele está dizendo que se a desobediência veio por um, que é Adão, a obediência também veio por um, que é Jesus. Então agora, porque Jesus foi obediente ao Pai em tudo, e ele mesmo diz que ao Pai em tudo obedecia, ele agora cumpre essa palavra, e portanto, quando cremos em Cristo, o poder da obediência do Cristo entra em nós e nos torna obedientes ao Pai. É graça mediante o Cristo. Uau! Então é por meio de Jesus que nós nos tornamos obedientes. É por meio de Jesus que posso obedecer pela fé e andar pela fé. Logo, vem comigo aos Gálatas outra vez, no capítulo 3, onde estávamos agora há alguns minutos. E o versículo 23 diz assim: mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo,
a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo desse mecanismo, desse aio da lei. Paulo está dizendo, antes estávamos encerrados debaixo da lei de Moisés. E essa lei nos apontou a nossa insuficiência e ineficiência em obediência. Ela, portanto, serviu-nos para apontar a Cristo, porque enquanto estávamos debaixo da lei, só víamos a nossa miserabilidade. Então a nossa miserabilidade clamava por alguém cheio de justiça e de amor e graça. Então clamava por Cristo. Aí vem Jesus e nos resgata de debaixo dessa maldição da lei e nos faz estar debaixo de sua graça, que nos condiciona a ser filhos de Deus e consequentemente prontos a receber, através do Cristo, todos os benefícios da filiação paterna do reino de Deus. Uau, era hora de você ter aplaudido, mas deixa para depois. Tudo bem. Porque antes não éramos filhos, mas agora nos tornamos filhos. Antes nos eram criaturas do mundo, condenados pela desobediência de nosso pai Adão. Mas agora nos tornamos justificados, não porque somos bons, mas porque o Cristo nos justificou pelo seu próprio sangue e nos tornou filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Uau, como isso é maravilhoso. Se eu fosse você, eu olhava para o seu irmão e dizia assim para ele, querido irmão, se você pudesse entender que a partir de agora, você não é só mais alguém, mas que você é igualmente filho de Abraão e herdeiro igualmente de todas as bênçãos e promessas feitas por Deus ao pai Abraão. Mas como assim, pastor? Como assim? Eu não posso ser herdeiro de tudo isso. E quais são as promessas que Deus fez a Abraão? Bom, a Abraão Deus disse, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, e tu serás uma bênção. Eu farei o teu nome conhecido por todos os lugares, e te prosperarei abundantemente, e tu serás uma bênção. Essa é a bênção que Deus deu a Abraão. E por conta dessa bênção que Deus deu a Abraão, ele destrinchou-a, fazendo com que ela superabundasse na vida dos filhos de Abraão, a saber, os israelitas. Então, todas as bênçãos que estão em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 ao 14, mas somadas a todas as outras promessas que estão nesses 5 capítulos, aliás, 5 livros do Antigo Testamento, pelo menos os livros iniciais, todas elas estão encerradas dentro da palavra de Deus a Abraão, como dizendo, as bênçãos dadas a ti serão às suas gerações, aos seus filhos, aos filhos de seus filhos e a todos aqueles que me gerarem e forem a partir de ti. Mas espera aí, nós não somos filhos de Abraão, afinal de contas nós não somos israelitas, nem temos um sangue judeu, então como podemos receber as bênçãos de Abraão? Ora, eu acabei de dizer para vocês que o Abraão não está encerrado debaixo da lei, ele está encerrado debaixo da fé, e todo aquele que crê em Jesus, que é filho de Abraão, ele sai de debaixo da lei e ele passa a ser filho de Abraão pela fé. Logo todas as bênçãos que foram destinadas a Abraão e a sua geração, venha também a nós, não importa se você é brasileiro, nordestino, de qualquer lugar, mas se você crê em Cristo, logo você é filho de Abraão, logo herdeiro das promessas de Deus dadas a Abraão. E onde eu vejo isso? Bom, olha o que Paulo diz aos Gálatas, capítulo 3, verso 29. Aliás, vamos ler o verso 28, é tão lindo. Olha o que diz. Desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que coisa maravilhosa, não é? Quer dizer que eu posso crer em tudo aquilo? Sim, eu posso crer em tudo aquilo. Quer dizer que eu posso receber aquelas bênçãos do divino? Sim, eu posso crer aquelas bênçãos do divino. Então, como que eu faço para receber essas bênçãos? Eu preciso ter uma boa performance? Eu preciso ter uma bondade por excelência? Eu preciso ser um homem extremamente justo? Eu preciso ser um cara super santo? Ou santíssimo? Eu preciso ser
o ó do Borogodó, como diz minha mãe. Eu preciso ser o melhor. Como eu faço então? A gente tem essa séria tendência a pensar que somos capazes de produzir as bênçãos de Deus em nós pelas nossas atitudes. Somos capazes de pensar assim. Por que pensamos assim? Ora, porque está em nós o conceito religioso de que o que fazemos determina o quanto Deus pode fazer para nós. Vivemos ainda sob o pensamento da lei. A lei condiciona, se você fizer, Deus faz. A lei dizia, se obedecer, Deus abençoará. Se não obedecer, Deus amaldiçoará. A lei condiciona o homem pelo seu próprio esforço. Diz, se esforça, cara. Seja santo e Deus te abençoa. Seja impuro e Deus te amaldiçoa. E a gente vive sobre o mesmo prisma mental dessa performance humana. Vamos fazer que Deus vai nos abençoar. Vamos fazer que Deus vai nos ajudar. Que Ele vai nos dar coisas. Mediante a nossa peripécia, a nossa capacidade. E a gente tem que entender isso. Que não são as minhas obras boas que me tornam bom. Não são as minhas obras justas que me tornam justo. Não são a minha vida santa que me torna santo. É a santidade do Senhor que me torna santo. É a bondade do Senhor que me possibilita ser bom. É a justiça de Jesus que me possibilita ser justo. Não sou eu que me justifico a mim mesmo. Não sou eu que me torno bom a mim mesmo. Mas é a bondade de Deus em mim que me torna apto para ser bom. É o perdão de Deus em mim que me torna apto para perdoar. É o amor de Deus em mim que me torna apto para amar. Entende? Não é nada meu. Eu não sou capaz de amar. Não sou capaz de fazer o bem. Não sou capaz de justificar. O homem tentou isso durante milênios inteiros no Antigo Testamento. E nunca ninguém conseguiu. Nem os mais experts, nem os mais próximos do divino, nem Moisés, que era o mais manso, nenhum deles conseguiu. Mas o Cristo cumpriu a lei. E por causa disso, em razão disso, nos possibilita por meio dele. Afinal de contas, ele passou a habitar em nós. E nós só podemos ser bons ou ter boas obras porque o dono da bondade habita em nós. Só podemos amar porque o amor habita em nós. Você entende? E se a gente entender isso, logo vamos perceber que o princípio da provisão é o mesmo. Se a gente entender que eu só posso amar o meu irmão porque o amor de Deus está derramado no meu coração, conforme Paulo diz aos Romanos no capítulo 5 e o verso 5. Isso possibilitou a minha amizade com Deus ser estabelecida no mesmo capítulo 5 de Romanos, no versículo 10, afirma isso. E da mesma sorte que João fala lá na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19, que ele nos amou primeiro, por isso nós podemos amar. Somos capazes de perdoar porque Ele nos perdoou, conforme diz Paulo aos Efésios no capítulo 4 e o verso 23 em diante. Somos capazes sim de fazer as coisas porque Ele nos capacitou a fazer. Então, se somos capazes porque Ele habita em nós e nos capacitou a fazer, logo, por que a gente acha que temos que fazer alguma coisa para que Deus nos abençoe através da provisão dEle? Por que a gente acha que é através das nossas peripécias, capacidades, atitudes humanas que somos capazes de atrair a provisão divina e a prosperidade do céu? E a gente vive nisso. Aqui estão os nossos conceitos, a nossa ideia. Estamos ainda com os pensamentos mosaicos. Pois os pensamentos mosaicos se enquadram, por exemplo, em Malaquias 3,10. Traz o seu dízimo. Por quê, Senhor? Porque se você trazer, eu vou abrir a janela do céu. Então a gente condicionou isso. Faz para que Deus faça. Aí a gente pega os textos base de nossa vida, como por exemplo, 2 Coríntios 5, 9 e 6, quando fala da oferta, da lei da semeadura, o versículo 10, portanto, leva-nos ao conteúdo todo desse processo em que Paulo quer ensinar que quanto mais semearmos, mais vamos colher, e que Deus é o Deus que dá a semente ao que semeia. Semeia para que você possa colher, mas a gente esquece o princípio básico. Se não perceba, vamos tentar entender esse conteúdo todo do que Jesus quer nos ensinar. E é maravilhoso quando a gente compreende a palavra. Vem comigo, por favor, Evangelho de Mateus.
bondade. Capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. É tão maravilhoso esse texto que eu vou ler duas passagens aqui. A primeira delas, obviamente, o versículo 9, que trata-se dessa lição do reino. Diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O reino e o poder e a glória para sempre. Jesus diz que, se quisermos viver prosperamente nesse mundo, devemos viver pelo reino. Então ele diz: venha a mim o teu reino, venha a nós o teu reino. Nessa expressão ele está dizendo: venha tudo que o teu reino possui. E o reino de Deus possui, diga comigo, o reino de Deus possui vida abundante, vida eterna, provisão sem fim, milagres extraordinários, paz abundante, alegria sem fim. São as coisas do reino. Agora, você gostaria dessas coisas na sua vida? Quem não gostaria? Não são melhores do que as bênçãos de Deuteronômio 28? Se você olhar as bênçãos de Deuteronômio 28, as bênçãos do reino sobrepõem cada uma delas. Todas aquelas bênçãos provêm do único trono, o trono do Altíssimo. Nada vem se Deus não quiser que venha. Portanto, perceba que o Cristo multiplica tudo isso e dispõe não só o benefício de um favor divino sobre a tua necessidade física, mas Ele coloca você como na posição de filho para desfrutar de todo o benefício que o reino possui, não apenas na sua necessidade, mas dentro de todas as esferas da sua vida. O que Jesus faz e nos condiciona agora, dizendo: gente, se você quisesse viver pela lei, você tinha algumas coisas específicas da lei, pontuais. Obedeça, e a pontualidade daquelas coisas ia vir sobre a sua vida. Por exemplo, se você semear um tipo de semente, aquela semente vai produzir na tua vida, é aquela coisa que você vai ter. Mas e agora, Jesus? Agora, se você viver na fé e na crença e na dependência do reino, tudo que o reino de Deus tem, vem sobre você. Mas eu não estou precisando de tudo, eu só preciso de grana. Ele vai dizer: pô, ok, vai vir grana, vai vir saúde, vai vir bênção financeira, vai vir paz, vai vir salvação, vai vir abundância de favor, vai vir alegria na tua casa, vai vir, por quê? Porque o reino não é parte, o reino é um todo. Ele não fraciona o reino. O reino não te dá bênção sob medida. O reino é abundância, vida com abundância. É maravilhoso isso. E a gente tem que crer nisso. Porque é o que Jesus ensinou. É por isso que no mesmo capítulo você caminha um pouquinho mais por bondade. E vai lá no versículo 31 para a gente ganhar tempo. E ele diz assim: porque andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Pois os gentios, os pagãos, procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É simples assim. Simples assim. Ele sabe a necessidade do meu dia. Jesus ensinou: Pai, me dá o pão nosso de cada dia. Aí Jesus mesmo diz: quando você buscar o reino, não é só o pão que vai vir a roupa, vai vir o pagamento da luz, vai vir a provisão do seu gás, vai vir a tua gasolina, vai vir o conserto do teu carro, vai vir uma promoção, vai vir um salário maior, vai vir uma bênção para a tua família, você vai ter sua casa própria, vai vir tudo aquilo que o reino possui. Por quê? Porque o princípio básico do reino é a total dependência do Pai. E a total dependência do Pai me propõe não ser dono de coisa alguma. Diga para quem está ao seu lado: você quer desfrutar de todos os benefícios do reino? Aprenda isso. Quanto mais você se sentir dono, menos apto
você se torna a receber os favores do reino. Agora, melhora essa voz profética e diz: quanto menos dono você se sentir das coisas aqui, mais apto você está a receber as coisas dali. Quanto menos dono das coisas você se sentir aqui, mais o Pai vai ter confiança em colocar as coisas dele em suas mãos. Isso é um privilégio. Deus nunca vai me dar aquilo que eu não sou capaz de cuidar como sendo dele. É por isso que eu tenho que me esforçar, porque o carro é meu. Eu tenho que se virar com o carro meu. Eu tenho que me virar com a minha casa, eu tenho que me virar com a minha família, eu tenho que me virar com a minha provisão, eu tenho que me virar com as coisas da minha mulher, do meu filho, que são meus. Mas quando eu entender na minha mente que nada é meu, que tudo é do Pai, quem há de responsabilizar pela provisão é o Pai, senão ele está mentindo aqui na palavra dele, e ele não mente nunca. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Havendo dito Deus, ele fará tudo para cumprir a sua palavra, porque ela não volta atrás. Ele é fiel naquilo que diz, ele mesmo diz: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Isaías diz: operando Deus, quem é que vai impedir? Outra vez Amós clama e diz: clamando Deus, quem não ouvirá? Entende? Se ele diz que ele é capaz de suprir todas as minhas necessidades, eu tenho que crer nele. Porque do momento em que eu faço como os gentios, observa a palavra que diz aqui no versículo 32, pois os gentios procuram essas coisas. A expressão usada aqui em muitas Bíblias é a expressão pagãos, como que usando para gentios. Pagãos eram as pessoas não identificadas como judeus, só que a palavra pagão vinha de um termo religioso de paganismo, de deuses pagãos, que adoravam outras divindades, não o divino mestre. Eram religiosos. O que Jesus está dizendo é: quem vive atrás dessas coisas são pessoas que não conhecem Deus, são pessoas religiosas, que têm a sua fé baseada em coisas desta terra. Eu preciso colocar a minha fé em quem é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Eu preciso crer nisso. Você precisa crer nisso. Sabe por que vivemos preocupados? Chacoalha o ombro de quem está ao seu lado aí. Diga: sabe por que vivemos preocupados com essa vida financeira? Porque é nossa vida. É nossa. Mas se você e eu deixarmos o reino viver aqui dentro e deixar o Senhor cuidar das nossas finanças, Ele vai fazer prosperar o seu e o meu caminho. A nossa vida vai melhorar com certeza, porque todas as vezes que você vai bem, o reino vai bem. Todas as vezes que você vai mal, o reino vai mal. Todas as vezes que você peca ou cai ou fica devendo ou vai para o Serasa, é o nome do reino que é prejudicado. E Deus não tem interesse que eu e você permaneça no sofrimento e na dor, sendo que Ele é Pai. Entende? O problema é que eu não quero essa paternidade. Eu não acredito que Deus é capaz de cuidar das minhas coisas. É por isso que eu luto. Quem de nós aqui nunca chegou em Deus e disse: Senhor, eu não aguento mais essa causa, eu entrego agora na tua mão, Senhor, está aqui. 45 minutos depois, está lá tentando acionar a conta, o gerente, ou indo lá no amigo, ou fazendo qualquer outra coisa para resolver o problema. E Deus fica só assim olhando. Quem de nós nunca fez isso? Somos hábeis em fazer isso. Especialistas em fazer isso. Tenho entendido, queridos, que quem supre as nossas necessidades não são as nossas capacidades, mas é a bondade do divino. E a gente tem que acreditar nisso, porque crendo nisso, todas as coisas serão possíveis diante das nossas dificuldades. Observando a palavra de Jesus, perceba que Ele nos condiciona não só a observarmos
a grandeza e o poder que o reino de Deus possui, mas também nos leva a crer como devemos buscar esses valores do reino. E os valores do reino não devem ser buscados assim. Jesus está dizendo que a gente tem que mudar a nossa lista de oração. A gente passa a maior parte do tempo orando a Deus, pedindo pelas nossas necessidades. É na verdade. Mas Ele está dizendo que o Pai conhece todas elas. Deveríamos passar mais tempo adorando e desfrutando da paternidade. É por isso que a nossa fé é baseada naquilo que Deus tem para dar e não naquilo que Ele é. Nós cantamos aqui esta noite que não adoramos por aquilo que Ele faz, adoramos por aquilo que Ele é, mas essa não é uma verdade na nossa vida. Na grande verdade, somos hipócritas, porque cantamos aquilo que não fazemos. Terminamos de cantar aquela canção, na oração seguinte, estamos expondo para Ele as nossas necessidades. Na manhã do outro dia, estamos duvidando da bondade e do amor dEle, só porque a nossa necessidade, do jeito que a gente esperava que fosse suprida não foi. E a gente acha que Ele tem que responder do jeito que a gente acha que tem que ser. Quando na verdade deveríamos compreender que Ele é Deus, e Ele faz como Ele quiser, da hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e se Ele quiser fazer, e se Ele não quiser, eu vou adorá-lo do mesmo jeito. Eu deveria entender isso. E quando eu estiver apto em entender isso, os céus escancara diante de nós. Não é o que eu faço, é o que Deus faz. Não é o que eu posso, é o que Deus pode. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 9 da segunda carta, ele diz de maneira muito clara, meu Deus, o verso 10, ele diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Diga para quem está ao seu lado, Deus nunca vai exigir de você o que antes Ele não te deu. Nunca, queridos. A nossa avareza está escondida no fato de não compreendermos essa verdade. O que está nas nossas mãos, nós acreditamos que conseguimos pelo nosso próprio mérito e esforço. Então, custa-nos ofertar ou colocar diante do divino, porque nos custou ganhar. Não acreditamos que foi o Pai que propiciou o meio para que pudéssemos chegar àquele valor. Logo, não entendemos que o que temos foi Deus que nos deu. Só podemos ofertar ou viver aquilo que Deus antes nos deu. O maior desejo do Altíssimo é que cheguemos a um tempo de fé, onde os nossos cultos não seja determinado pelo quanto temos de Deus, mas sim pelo quanto Deus terá de nós. É nesse ambiente de culto que o Senhor quer que a gente viva. Nós queremos extrair dele todos os benefícios, mas não estamos dispostos a entregarmos a ele todo o nosso ser. Se não, perceba o que o apóstolo Paulo ensina no capítulo anterior de 2 Coríntios. Já estou terminando esse tópico, mas eu vou parar por aqui. Diz assim, de forma muito clara, Paulo está falando de uma poderosa oferta que os irmãos fizeram aos necessitados. Isso, quem fez foi umas igrejas extremamente pobres da Macedônia. E acho lindo o que Paulo diz, pois diz assim no verso 1. E agora, irmãos, fazendo conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, e em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Olha isso, pois, segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas,
deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e privilégios de participarem desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Olha 3 coisas que Paulo aponta aqui. Primeiro, eram extremamente pobres, superabundavam em pobreza, mas mesmo na dificuldade, na provação que se enfrentava a Macedônia em período de seca, rogaram, imploraram, pediram aos apóstolos, dizendo: deixa-nos ajudar as outras igrejas. Que é isso, meu Deus? Mesmo não tendo, disseram, da nossa pobreza, vamos tirar o melhor que temos e vamos ofertar às outras igrejas. E amor é esse. Aí o apóstolo Paulo considera e diz que eles não deram apenas as ofertas, só deram aquilo que possuíam, porque antes deram-se a si mesmo. Então diga para quem está ao seu lado: mais do que o seu dinheiro, Deus está interessado em você. Às vezes a gente acha que a nossa oferta compra Deus. Não, não é o valor da oferta que Deus está interessado, mas é o quanto eu me entrego para Ele que importa. Infelizmente vivemos dias em que a massa cristã é manipulada pelo contexto da liderança evangélica. Infelizmente. E a grande maioria das pessoas ofertam, dizimam por amar, por obedecer, por acreditar em Deus. É uma verdade. Mas uma grande massa dos líderes evangélicos manipulam as igrejas e capturam os crentes em 3 coisas básicas. Pegam os crentes pelas necessidades. E como se pega um crente pela necessidade? Você está passando dificuldade, irmão? Está pagando aluguel? Você está com a conta no vermelho? Faz aqui um voto do tamanho da tua necessidade. Aí tu vai ver que a tua semente vai prosperar. Faz, vota aqui para tu ver. Traz aqui a tua oferta. Vamos fazer um sacrifício do seu Isaac. Sabe, está pagando aluguel? Vai lá e pega 10 meses do teu aluguel e traz aqui. Vamos fazer um sacrifício do teu Isaac. Vou te dar uma chave abençoada, ou um martelo da fé, ou aqui um tijolinho da esperança. Enfim, vou te dar alguma coisa para tu te lembrar. Então captura pela minha necessidade, porque eu preciso, então estou disposto a pagar qualquer preço para ter o benefício, ainda que seja de uma esmola do divino. E se não conseguiu a capturar, me ensinar, me fazer entregar tudo pela minha necessidade, então o cara vai me apertar pelo medo. Se você não der, Deus vai apertar a tua mão. Vai fechar a janela do céu sobre ti. Tua boca vai secar, teu braço vai ruir, teus olhos vai cair, tua despensa vai encher de rato. Entende? E a maldição vai vir sobre a tua casa. Se você não fizer, ai de ti. É isso que te digo de mim mesmo. Não é verdade? A gente não pega o cara pelo medo, o cara até dizima pelo medo. Se não dizimar, Deus vai, ó, o cortador, o migrador, o destruidor, o gafanhotão vai comer até meu cabelo. Então eu vou dizimar para o bicho não pegar eu. Medo. Não é assim? Fala a verdade. Quem nunca fez isso, irmão? Não tem essas 2 coisas, tem a terceira. Ganância. Dê 100 que você vai colher 1000. Dê 10 que o Senhor vai multiplicar 100 vezes mais. Dê, irmão, dê, porque Deus vai te dar em abundância. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso? E responde para mim, isso não é manipulação? Porque quando você olha para essa palavra aqui, Jesus está dizendo, eu te dei primeiro. Se você me ama, abre tua mão que eu vou te dar muito mais. Não é pelo quanto você deu, mas é pelo quanto você não se sente dono. Não é pelo quanto você quer mostrar que pode fazer, é pelo quanto você sente que pode fazer pelo próximo. É por amar, é por acreditar, é por reconhecer.
Sabe, eu creio nisso. Eu creio no poder dessa palavra. Deus dá semente ao que semeia. Agora diga para quem está ao seu lado, se você não semeia, para que tu quer semente? Não é verdade? Deus nunca vai te dar semente se você não tiver no coração o desejo de semear. É por isso que no capítulo 8 de 2 Coríntios, Paulo está falando de uma igreja que tinha uma motivação, ele chama de prontidão de vontade, isto é, um desejo ardente de abençoar a vida dos outros. Eles não tinham em mãos, mas tinham um desejo ardente de abençoar. E o que Deus fez? Colocou na mão deles o mecanismo para abençoar. E eu tenho aprendido que o povo passa a vida inteira comendo a semente. Eu vi isso na África muitas vezes, a gente levar e comprar arroz, comprar feijão de semente para eles plantarem, como no seminário lá em Bamako. Eu mesmo fui buscar fardo de arroz para plantar. E fizemos uma viagem de 3 dias. Quando voltei, não tinha mais nem o fardo. Comeram tudo. E era para plantar. O trem estava verde. Comeram assim mesmo. Porque a ideia deles era matar a fome naquele momento, que importava o outro dia. Mas aquele fruto era para plantar e não para comer. E nós já tínhamos comprado o que comer. Entretanto, muitos de nós fazemos a mesma coisa. Aquilo que está nas minhas mãos, que não é suficiente para mim realizar aquilo que eu desejo, não é a minha colheita, é minha semente. O que está na minha mão não é o suficiente para me pagar aquela conta, não é minha colheita, é minha semente. Se eu estou em Cristo, eu vou saber que aquilo é semente, aquilo não é colheita. A colheita sempre sobra, a semente sempre falta. Você tem que entender isso. Nós temos que entender isso. Não é o quanto damos para Deus, é o quanto sentimos de dar para Deus. É o que Paulo escreve aqui no capítulo 8. Não é o que vocês quiseram, não é o que vocês deram, mas é o que vocês quiseram dar. É isso que Deus se apega. Não é o que eu coloco aqui, queridos, é o quanto eu quero colocar. Não é o quanto eu dou para um irmão, é o quanto eu quero abençoar o irmão. Entendeste? Às vezes eu só tenho 10, mas o meu coração ardentemente desejava colocar 1000. Deus não vai me dar a resposta mediante 10. A resposta vem mediante a minha motivação, 1000. Só que Ele conhece isso. Ele sabe quando eu estou fazendo isso apenas pelo desejo ardente da colheita. E Ele sabe quando eu estou fazendo isso pelo desejo ardente de abençoar o meu próximo. E é esse o segredo que a igreja precisa descobrir, porque o reino nunca pensa em si mesmo, o reino sempre está pensando no próximo. É por isso que Jesus deixou os 2 únicos mandamentos do reino: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não tenho mais tempo de continuar a te falar, então fique em pé. Se nós quisermos viver uma vida de prosperidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o nosso coração das coisas dessa vida. Pois foi Jesus quem disse: aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Então, se eu estiver procurando juntar tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, o meu coração está aqui. É por isso que ele orientou dizendo: não vos ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Ajuntais tesouros no céu, onde ladrões não roubam, nem as traças e nem as coisas minam, onde lá é eterno e permanece para todo sempre. E como que eu faço para juntar tesouros no céu, Senhor? Outra vez disse Jesus: quando você der um copo de água para um desses meus pequeninos, a mim você deu. Quando você der uma camisa a um desses meus pequeninos, a mim você deu. Quando você fizer uma semente a qualquer um dos meus pequeninos, a mim você fez. Quando eu faço uma atitude dessa para qualquer coisa no reino, ou para missões, ou para a igreja, ou para aquilo que financia o bem às pessoas, ele está dizendo: é a mim que você está fazendo, é aqui que você está investindo. Então eu preciso tirar o meu coração dessa terra e colocar o meu coração no céu. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, versículo 1 e 2, dizendo: tirai o vosso pensamento dessa terra. Se você já ressuscitou com Cristo, então pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra.
pois as coisas que são da terra são temporais e passageiras, mas as coisas que são do céu são perfeitas e eternas e permanecem para sempre. Então hoje faz uma aliança com Deus, de crer no que Jesus disse. Não é o quanto você pode fazer. Diga para quem está ao seu lado. Não é o quanto você pode fazer. É o quanto você pode crer. Ele transferiu a nossa atitude para a nossa crença. Ficou mais fácil, não concorda? Ficou muito mais fácil. Antes a gente tinha que matar um novilho todos os dias. Hoje, basta matar nós mesmos. Basta nós mesmos nos entregar. Antes, o sacerdote tinha que degolar uma oferta diante do altar. Hoje, Jesus assim entregou voluntariamente um sacrifício perfeito. Então basta eu ir até Jesus, que é o nosso altar. Portanto, queridos, eu não vou te convidar para você vir à frente. Eu vou te convidar para você inclinar sua cabecinha e rever a sua aliança com Deus. Rever o quanto Ele é Senhor na sua vida. Talvez Ele é Senhor da sua salvação, mas não se tornou Senhor das suas finanças. Talvez Ele é Senhor do seu negócio, mas não se tornou Senhor daquilo que provê o teu negócio. É por isso que as coisas vão mal na nossa vida, porque deixamos Ele de fora das coisas mais importantes. Então convida Jesus hoje para ser o seu mentor. Convida Jesus para ser o seu gerente, para ser o seu administrador. Convida Ele para assumir o controle das suas finanças. Eu te desafio a fazer isso. E se daqui a 6 meses você não vier em mim dizer, pastor, a minha vida financeira mudou por completo, eu mesmo pego minhas coisas e dou para você, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem é capaz de fazer muito mais. Há mais de 5 anos eu vivia numa pindaíba, hoje eu vivo pela fé, em tudo que faço é dependente pela fé, e o Senhor tem feito muito mais abundantemente do aquilo que eu peço ou preciso. Ele é capaz de fazer isso e muito mais, e eu te convido a desafiar-se. Feche seus olhinhos. Paizinho querido, eu oro com a tua igreja depois de expor a tua palavra. Eu creio plenamente no poder da tua palavra, Senhor. Eu creio que ela é capaz de nos ensinar independente de mim, com toda certeza. A tua palavra por si só falada, ela já autoproduz, porque ela é poder em si mesmo. Mas mesmo assim, Senhor, mesmo ela sendo poder em si mesmo, o teu Espírito tem nos ensinado através do som e através das leituras que aqui foram feitas. Mas agora, Senhor, não basta apenas ouvir a tua palavra, é preciso meditar e praticá-la. É por isso que eu quero pedir-lhe, Senhor, liberta-nos do jugo dessa crença em que o que podemos e o que devemos fazer é o que vai garantir a bênção de Ti. Liberta-nos disso, Senhor, porque não é a nossa capacidade, o nosso poder, mas a Tua palavra nos ensinou que é o que Cristo fez por nós. Então nos ensina, Senhor, a tomar posse das bênçãos que Cristo já nos deu pela fé. Ensina-nos, Senhor, a viver essa dependência do reino, tal qual o Senhor ensina-nos na Sua palavra. Ensina-nos a absorver a fé de Abraão e viver de tal maneira que essa fé nos propicie as sementes necessárias. Ensina-nos, Senhor, a conhecer quando o que temos nas mãos é semente ou é colheita. Ensina-nos a ter essa consciência para não mais comermos aquilo que deveríamos plantar e plantar aquilo que estamos comendo. Ah, Senhor, nos ensina de forma clara e abundante que não temos o dever e nem condição de possuir coisa alguma nesta terra, mas que tudo aquilo que desfrutamos aqui te pertence. E quando entendermos
sabemos, Senhor, que quanto mais estivermos dispostos a dar, mais o Senhor estará disposto a compartilhar do que o Senhor tem, para que nós possamos desfrutar. Eu te peço, Senhor, que os benefícios do reino venham sobre aquele que crê aqui esta noite, aquele que está renovando a sua aliança, aquele que está adaptando a sua fé, a unicidade da palavra e a verdade do Cristo, que é a graça que nos é derramada. Então nos ensina a absorver isso, ensina-nos a agir por essa fé, que a nossa atitude de semear se torne pujante, não por aquilo que iremos colher, mas por aquilo que sentimos em Ti, por sabermos que se tem semente em nossas mãos, foi porque o Senhor nos colocou, e nós queremos sim viver, porque sabemos que Tu não só nos dará a semente, mas dá o pão ao que semeia, e o pão, Senhor, sem que peçamos, é aquilo que o Senhor tem nos dado de forma gratuita e abundante. Então eu lhe peço, Pai, prospera os Teus filhos, torna-os cabeça conforme a Tua palavra, e que as bênçãos direcionadas a Abraão seja direcionada a essa igreja que esta noite, que todas as bênçãos derramadas pela fé na vida de Abraão, nós tomamos-las posse, e que venha sobre cada mulher, venha sobre cada homem, venha sobre cada criança, venha sobre cada família que esta noite, pois declaramos, Senhor, ainda que o inferno se levante, ainda que o mundo se levante, ainda que o jornalismo se levante, ainda que as notícias se levante e produza em nós um sentimento de fracasso mediante as propostas do mundo, Senhor, ainda que eles digam que não iremos prosperar, que não chegaremos a lugar nenhum, não estamos preocupados com a quantidade de dinheiro, Senhor, estamos preocupados sim com como viveremos em Ti, pois se estivermos em Ti, Senhor, pouco ou muito estaremos bem. Por isso eu lhe peço, Pai, prospera segundo a Tua palavra, prospera segundo o Teu querer, torna-nos abundantes, não para que possuamos coisas, para que possamos abençoar igrejas. Senhor, o meu desejo é que vivamos o reino de tal maneira que todos os anos, Pai, possamos semear em ministérios menores do que o nosso, ministérios dos quais não conhecemos, que possamos semear em pessoas nas quais nunca vimos e nem colheremos algo delas. Senhor, nos dá em abundância, para que possamos abrir a mão com vontade e semear o quanto pudermos. Eu lhe rogo, Senhor, venha o Teu reino sobre a Tua igreja, venha o Teu reino sobre as famílias, venha o Teu reino sobre os filhos, venha o Teu reino sobre essas casas, venha o Teu reino sobre os negócios. Eu lhe peço, Senhor, tira as dívidas, ajude-os a prosperar, abre os olhos do entendimento, que o Teu nome seja glorificado. Eu lhe peço isso agora, Senhor, em o nome de Jesus o Cristo. Tomamos posse dessa palavra pela fé, que assim seja, em o nome de Jesus. Se você puder, dá um abraço apertado em quem estiver perto de você e diga que as bênçãos de Abraão venham sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Abençoe o teu irmão. Faça isso agora, em o nome de Jesus.